tudo bem? Daqui a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso encontro para celebrar. Estou com muita saudade dos irmãos, todos sabem que eu sou uma pessoa que vivo viajando, mas a saudade é grande, espero que todos estejam bem. E quero convidar todos a estarem se preparando para o nosso culto, que começa dentro de instantes, e que vocês possam estar orando, se prepararem para que a gente possa entoar um culto de louvor e agradecimento ao nosso Senhor Deus. E que esse culto seja do fundo do nosso coração, para que a nossa igreja seja abençoada, que Deus possa estar nesse momento de pandemia alcançando vidas, e também a gente tem que estar orando para que Deus possa estar cuidando das pessoas, uma vez que essa doença tem realmente ceifado vidas, e o compromisso nosso como igreja é de estar não só empenhado em trabalhar para o Senhor, mas também estar em oração, e nunca esquecer de continuarmos servindo a Deus mesmo em momento de pandemia. Eu quero convidar os irmãos, então, a gente fazermos uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, repetindo, Romanos, capítulo 8, do verso 18 até o verso 27. Diz assim a Palavra do Senhor: Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Convidá-los então a orarmos agora. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto. Te pedimos, ó Pai, a tua direção, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja nesse momento difícil, onde a pandemia tem realmente fechado as portas da igreja, mas sabemos que a tua palavra diz que jamais a igreja fechará, e aqui estamos para te louvar e bendizer o teu santo nome. Abençoe o pastor dessa igreja, sua família, cada irmão, cada irmã, ó Pai, que se encontra, alguns isolados, outros trabalhando, mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Abençoa, ó Pai, as pessoas que estão enfermas, aquelas que estão precisando de um emprego, que o Senhor possa estar, ó Pai, ajudando essas pessoas, ó Pai, que nós possamos, cada um de nós, ajudar ao próximo a estar orando, visitando, e sabemos, ó Pai, que esse é um momento que nada não foi permitido pelo Senhor, porque tudo isso aqui, isso tem aproximado ainda mais as pessoas de Ti, e nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê a direção, nos dê força, sabedoria, a continuarmos Te servindo em espírito e em verdade. Abençoa o Teu povo espalhado em todo Israel, e que nós possamos, ó Pai, ver pessoas, mesmo nesse momento de pandemia difícil, mas que as pessoas possam estar ouvindo Tua palavra e se converterem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém.
que tem sido a sua situação de estar viajando, não podendo participar da igreja, estar longe da sua família? Como é que está isso, hein, Mauro? Ah, rapaz, não é fácil não, viu? A gente sente saudade da igreja, da família, né? A gente tem que, apesar de estar distante, mas eu estou sempre olhando no celular os cultos, né? Lendo a Bíblia, orando, né? Sempre pensando nos irmãos, orando pela família do pastor, pelas famílias da igreja, né? E que a gente veja que Deus possa agir para que essa pandemia passe e a igreja volte a funcionar normalmente com as portas abertas, né? Você tem visto igrejas abertas por lá, por aí? Em alguns locais eu tenho visto cultos sendo realizados, em pequenos números, mas tem. E quando você para assistir os nossos cultos, você está em um posto? Onde que você fica? Normalmente eu estou num posto de gasolina, já na minha pernoita, né? É o momento de descanso. Então aí você envia, né, no WhatsApp e a gente abre lá e eu assisto o culto. Eu tenho assistido todos os domingos as aberturas do culto, né? Gostei até de ver o Luquinha falando, ele fala bem, né? Verdade. E o Alonso, como é que ele está reagindo com você longe assim? Não, a gente fala todo dia, né? Eu ligo para a gente liga a câmera do celular, eu vejo ele me vê, a gente bate papo todo dia, às vezes 2 vezes por dia, às vezes 3. E a saudade existe, mas ele sabe também que eu ensino ele que se eu não for trabalhar, aí você quer ficar sem um presente? Não, pai, tem que trabalhar então. Então ele mesmo entende que eu tenho que trabalhar, né? Para poder ele ter as coisas, ter escola paga, comer, beber, vestir. Então tem que ensinar essas coisas para ele. E a Delma, como é que está reagindo a essa situação? Não, tranquilo. Isso aí a gente sempre... Ela também sabe que é uma necessidade, né? Eu tenho que trabalhar. E se não trabalhar, você não honra as contas. Então tem que ter um pouco de... Ela compreender de lá, eu sofro de cá um pouquinho, porque a gente fica distante, mas estamos bem, graças a Deus. Você vem aqui quantas vezes? Quantas vezes você vem aqui para... Eu venho aqui, eu vou trabalhar, por exemplo, amanhã eu fico 26 dias fora, aí volto, folgo 5. Fico 5 dias de folga. Agora, às vezes acontece de eu descarregar lá e eles mandam eu descer para pegar uma outra carga na mesma rota do mesmo destino. Então eu consigo deixar o caminhão lá e venho em casa e saio no outro dia. Às vezes acontece isso 2 vezes por mês, às vezes. Você queria deixar uma palavra para a igreja em relação a essa situação que nós estamos vivendo? Eu quero dar a minha palavra para a igreja é o seguinte, eu acho que a gente não pode baixar a guarda, a doença está aí, né? A doença aí está, é séria, a gente não pode ignorar a doença, achar que não vai pegar ninguém, porque pega, eu tenho amigos da minha empresa que morreram, tem até eles no zap aí, e nós temos que continuar servindo a Deus. Na minha opinião, a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que... Se tiver que abrir as portas aqui, nem que for com o número reduzido, vamos abrir, mas não ignorar a doença, né? Tomando os cuidados, usando máscara. Eu, por exemplo, no meu ramo de trabalho, há muitas rodinhas de motorista, né? Mas eu sempre estou me ausentando, eu estou levando a minha gaita, quando eu estou estudando gaita, então eu fico dentro do caminhão tocando, mas eu evito as rodinhas, porque essas rodinhas é que você vai pegar uma contaminação, né? E que a igreja nossa, né, que não é só nós aqui, a igreja de um modo geral, de Deus espalhada na face da terra, que a igreja possa se cuidar, né? Se cuidar dos mais velhos, né? Os mais novos têm que cuidar dos mais velhos, das crianças também, e enfim, todo mundo se cuidar, porque isso aqui é uma engrenagem que agora tem que funcionar legal, um ajudando o outro. Se um dente pular fora, ela quebra. Então, minha mensagem é que a igreja deve continuar com essa visão de a gente um dia voltar a ter a porta aberta, nem que a gente tenha que ter número aqui reduzido, mas que a gente possa, o povo possa passar e ver a igreja aberta. Isso aqui isso é uma coisa que faz muita falta, a porta da igreja aberta, né? Então esse é o meu desejo, e que Deus possa proteger e dar para nós paciência para passar por tudo isso aí, né? Porque não é fácil. Imagine, uma das profissões mais difíceis que tem é essa de caminhoneiro. E graças a Deus eu estou trabalhando normal e até agora eu nunca senti nada, nenhum tipo de sintoma que
pudesse dizer que é Covid ou o próprio Corona, que tem o 19, é meio confuso isso aí, né? Mas graças a Deus a mensagem é essa aí, que a igreja continue firme, que a gente não possa baixar a guarda para isso, né? Não que a gente vá querer enfrentar o inimigo e achar que isso não é isso. É a gente continuar servindo a Deus, tomando os cuidados. Obrigado, viu? Deus te abençoe, que Deus te proteja. A gente tem que orar muito por você, viu? Amém, amém. Tá bom? Amém, obrigado. Estamos vivendo mais um capítulo dessa novela chamada de Racismo Estrutural. Com a morte agora de João Alberto, conhecido como Beto Freitas, lá em Porto Alegre, ali no Carrefour, vemos mais um negro que morre de forma injusta, que nos faz lembrar justamente daquele americano George Floyd, que morreu de forma injusta. E lá desencadeou uma dificuldade muito grande em todos os estados, onde as pessoas foram protestar sobre algo que existe muito claramente naquela sociedade americana. Mas que na nossa eu acho que há um problema muito mais sério. É a falta da consciência que existe uma dificuldade como esta, do racismo estrutural. Eu estou estarrecido, muito triste ver algo desse tipo. Principalmente quando nós vemos aquelas cenas onde João Alberto, o Beto Freitas, é assassinado na nossa frente, com vários socos, e também de uma forma foi asfixiado. Nos dois casos nós podemos observar que houve erros cometidos pelos dois, tanto pelo George Floyd, que ele estava errado, no caso os policiais tiveram realmente que fazer uma abordagem. O problema não foi a abordagem, mas foi a continuidade dessa abordagem. E também no caso do João Alberto. Ele também, de alguma maneira, ele precisava ser acionado pelos seguranças. Ainda as histórias não estão muito claras, o que tem por trás de tudo isso, mas de qualquer maneira houve uma injustiça da maneira como chegou a uma forma de abordar aquela pessoa. Ele estava errado, mas nada justifica que uma pessoa venha a morrer por conta disso. E quando eu falei de racismo estrutural, o que será que eu queria dizer com isso? O que é racismo estrutural? A nossa mensagem não vai ser sobre isso, mas é importante eu, nesse momento, introduzir e esclarecer algumas coisas para que a gente possa entender, pelo ponto de vista da palavra de Deus, como podemos enfrentar isso. Bom, a gente sabe que racismo tem a ver com raça, e é quando as pessoas são tratadas ou julgadas ou são hostilizadas por causa da sua cor ou por causa da sua nacionalidade. E no nosso caso aqui específico falamos de pessoas que são tratadas diferentemente por causa da sua cor negra, ou morena, ou parda. O racismo é uma forma de preconceito e discriminação. O racismo é preconceito, o racismo é discriminação. Já o racismo estrutural vai além de uma questão pessoal, de uma pessoa para outra. Mas a gente fala de uma sociedade que age naturalmente de forma racista. Incrível que pareça, a nossa sociedade brasileira é uma sociedade racista, do ponto de vista estrutural. Na sociedade brasileira, esse chamado racismo estrutural, ou seja, essa forma natural de ações, situações, hábitos, pensamentos e falas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso povo, traz essa forma de agir
hostilizando o outro pela sua cor. Usa-se, inclusive, certas frases e atitudes de tendências racistas e preconceituosas na maneira como as pessoas às vezes agem. Por exemplo, são piadas que fazem ligação aos negros, mostrando as formas vexatórias, degradantes e até criminosas sobre eles. Como afirmam alguns estudiosos, o chamado racismo estrutural é atitudes baseadas em preconceitos, como desconfiar da índole de alguém pela cor de sua pele. Uma maneira comum de racismo é a adoção suavizada, para fazer uma referência a negros ou até pretos, como as palavras aquele moreno, ou até aquela expressão que eu cresci ouvindo, pessoa de cor. Que absurdo. Pessoa de cor. Uma maneira comum de racismo é justamente você utilizar dessas expressões como se fizesse parte do dia a dia, das nossas falas, da maneira de agir mesmo. Chama-se também racismo estrutural, porque às vezes as ações e as formas de agir estão infiltradas nas estruturas da sociedade, como nas instituições públicas e privadas, desde governos, universidades, justiça, Congresso Nacional, nas instituições religiosas, igrejas, etc. Alguém afirmou que no Estado e nas leis mantém a exclusão da população negra. Elas se materializam, por exemplo, na ausência de políticas públicas que possam promover condições de vida melhor para os negros. Outro exemplo está na área de segurança. E seja ela segurança privada ou pública, ou policial, quando já se fazem um juízo e comete-se ações sobre os negros e que não fariam se a pessoa não fosse negra. A gente percebe que existe mais tolerância para quem não é negro ou pardo com relação aos brancos. Por que dessas afirmações? Por que eu estou afirmando isso? Elas são importantes. Porque o Brasil, aí a gente vai falar de números oficiais, os números em relação a isto são alarmantes. E vamos falar do Brasil porque é aqui que nós vivemos, sem mencionar outras nações. Vejam os dados oficiais. As pessoas negras são mortas com mais frequência que pessoas não negras. Os negros, por outro lado, representam 75% das vítimas de homicídio. E segundo um atlas chamado Atlas da Violência, do ano de 2019, do ano passado, são maioria também os negros em meio à camada mais pobre da população. Ou seja, dos 10% de brasileiros mais pobres, vamos pensar, 10% de 210 milhões hoje, seriam 2 milhões e 100. 10% de 210 milhões, ou seja, cerca de 2 milhões e 100 mil, 75% desse número são negros. Pessoas pobres e negras. Isso é o próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, um órgão oficial. O que tudo isso tem a ver com o cristianismo? Essa é a grande pergunta. Nós que seguimos a Jesus Cristo, como devemos enfrentar este racismo que é estrutural, que está infiltrado na sociedade, nas leis, ou na falta de leis,
nas ações, na maneira como as pessoas tratam essa situação, como elas abordam as pessoas nas ruas, os policiais e a segurança privada, no caso daqueles seguranças de shopping. Basicamente, tomando consciência de uma coisa, que Deus é contra a acepção. Como é que eu enfrento isso? Basicamente é lembrar que Deus é contra a acepção. A Bíblia fala isso. Deus não faz acepção. Não faz acepção de pessoas. E claro que também devemos ser contra a qualquer tipo de preconceito e discriminação. A qualquer tipo de pessoa. Existem vários textos que Deus nos aponta que não devemos ser racistas. E nem manter estruturas racistas dentro da nossa sociedade. Mas hoje eu quero me deter e me basear no texto de Tiago 2, capítulo 2, de 8 a 9. Tiago 2, 8 e 9 diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Numa outra tradução, diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. O pastor Isaltino Coelho Gomes Filho, ele escreveu um livro chamado Tiago, Nosso Contemporâneo. E ele diz sobre essa carta: a questão fundamental da primeira parte do capítulo 2 de Tiago é esta: um seguidor de Cristo não pode fazer acepção de pessoas. E sejamos honestos, nem sempre obedecemos a esta orientação. O racismo, o regionalismo, o machismo, a separação por níveis culturais ou por níveis econômicos sempre estão presentes em nosso meio. A lei do reino, chamada também de lei régia, como nós lemos numa das traduções de Tiago 2:8, é tão clara. A lei régia é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ela está linkada com a afirmação que nós conhecemos também, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. E aí, linkado está o amar ao próximo como nós mesmos nos amamos. Verdades tão conhecidas por aqueles que seguem a Jesus, mas infelizmente são esquecidas no dia a dia, porque nós estamos tão acostumados a agir dentro da nossa sociedade e que fazemos piada sobre negros, afirmamos que negro é uma pessoa de cor e etc, e etc. Ou ainda, quando acha que está havendo um exagero quando as pessoas vão às ruas para protestar quanto a abusos de poder dos governos, justiças e policiais em relação aos negros. Não podemos achar normal uma situação como essa do João Alberto, que morre na frente de todos nós. Morreu primeiro na frente da sua esposa e daqueles que estavam lhe batendo. Por uma medida desmedida desses seguranças do shopping, nós podemos observar alguém ser morto na nossa frente. É inaceitável essa situação, queridos irmãos e amigos que estamos assistindo. Não podemos achar isso normal. Quando queremos justificar que fazemos parte de uma sociedade que não é racista, mas infelizmente agimos dessa maneira, nós estamos cometendo pecado.
Alguém poderia dizer que o motivo não foi racista. Mas seria diferente se fosse com alguém que não fosse negro, vocês podem ter certeza. Tivemos outros casos, como o do policial civil, aqui em São Paulo, que foi abordado e agredido por um policial militar. Então, um policial civil agredido e abordado por um policial militar branco. Tudo porque ele estava conduzindo suspeitos para a delegacia. Ele não acreditou que aquele policial negro estaria levando suspeitos para a delegacia. Este policial, ele teve uma outra situação quase igual a essa, onde não levaram em conta que ele tinha uma documentação que apontava que ele era um policial. E assim mesmo ele foi discriminado e teve preconceito. Por isso nós temos que lembrar que essa lei régia que a gente vê no texto de Tiago, ou podemos chamar a lei do amor, ela tem que fazer parte de nossas vidas mais do que esta estrutura racista. Nós temos que combater isso com amor. Ela tem que agir sempre em nossas vidas em amor, como se fosse uma lei mesmo a ser obedecida. Jesus nos direciona para respeitar esta lei do amor, primeiro a Deus e depois ao próximo, porque só assim seremos perfeitos e completos. É essa afirmação que Jesus faz mesmo em Mateus capítulo 5, 43 a 48. Faz parte daquele sermão conhecido, o Sermão da Montanha, onde Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Temos que ser perfeitos como Deus. E lembrarmos que Deus não faz acepção de pessoas. E por que a gente faz isso, então? Por isso, eu queria, nessa mensagem pequena e direta, sem rodeios, dizer que você e eu precisamos mudar a nossa mente. E nunca diga que não é racista, porque no mínimo fazemos parte de uma sociedade que tem uma estrutura racista, que está acostumada a agir e pensar e a fazer juízos de pessoas que são negras, morenas e pardas. Se você lembra de histórias ou piadas que reforçam essa questão racista, não conte mais. Não mencione nada parecido só quando estiver com os familiares brancos. Tem gente que gosta de contar nos cantos. Eu não gosto de ficar falando isso, mas tem isso, tem aquilo. Faça algo para mudar tudo isso. Nós estamos aqui como igreja para fazer diferença. E temos que lembrar que a acepção de pessoas é pecado. E o racismo está dentro disso. Preconceito está dentro disso. Discriminação está dentro disso. Da acepção de pessoas. Por isso que Deus fala, ame a Ele sobre todas as coisas, mas e ao próximo também. Porque não há amor a Deus se não houver amor ao próximo. Porque Deus é criador de todos. Como Jesus disse, Deus faz chover sobre justos e injustos. Ele derrama o sol sobre maus e bons. Todos são criaturas de Deus. E todos temos que amar as criaturas de Deus. Faça algo para mudar isto. Ame ao próximo, seja como ele for.
ou mesmo que tenha feito algo errado. Nada justifica a gente cometer atos de injustiça contra alguém, mesmo que ele esteja errado. Porque essa não é a justiça que deve ser feita por nós. Pois o amor não faz acepção de pessoas. Se você faz de alguma forma, é porque você não ama. Se você não ama ao próximo, você talvez não ame tanto a Deus como você mesmo diz. Você só pode sentir o amor de Deus na sua vida e também sentir as suas misericórdias quando você ama e é misericordioso. Que Deus ilumine a nossa mente para que possamos mudar a história do nosso país, a começar de mim, a começar de você, e mudar a nossa forma diferente de olhar alguém que é diferente na sua cor. Que Deus nos possa ajudar. Eu quero agradecer a todos pela presença, pelos cânticos, pelas orações, pela sua presença, que você possa ter gostado do culto. Você está convidado a voltar no próximo domingo.
nesse mesmo horário, para juntos continuarmos a louvar o nome do Senhor. E desde já quero convidar você a participar na próxima quarta-feira, culto de oração, onde você vai poder também fazer os seus pedidos. O pastor estará orando, vai colocar na presença do Senhor, e que você possa se fazer presente também da mesma forma. Que Deus possa abençoar a todos, uma boa noite e muito obrigado a todos. Tudo de bom.